Glória a Deus, graça e paz, igreja. Amém. Meu Deus, o que já houve aqui, às vezes nem precisava de palavra. Mas, ao mesmo tempo, tudo que houve foi confirmando a palavra. Desde a abertura. E quando o pastor Elídio falou, me convidou, eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer levar para a sua igreja? E ele me lembrou da primeira palavra que eu preguei na Zona Sul. Só que eu era diferente de hoje, né? O pastor Milton estava lá. Eu nem me mexia, gente. Eu acho que estava nervosa. Ficava assim, ó. Mas a palavra do Senhor se renova todos os dias, amém? Então, o Senhor, Ele trouxe essa palavra ao meu coração e, ao mesmo tempo, renovou. Então, coisas que não houve naquela primeira vez acontecerá hoje, amém? A gente vai ler um pouquinho da Bíblia, vamos passear um pouquinho nela. Então, já esteja com ela aí preparada, o pessoal da mídia esteja aí preparado, amém? Para nós lermos juntos. E nós vamos começar por João, capítulo 8, um livro poderoso. Grandes coisas o Senhor fará nessa noite, amém? Já fez, está fazendo. Com grande temor eu subo esse altar. Nós precisamos ter isso, né? Esse temor na presença do Senhor. João 8, vamos ler o 31 e o 32. Amém? Quem encontrou, diga amém. Vamos lá, assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos discípulos desse Deus, amém? E meditando nessa palavra, há muito tempo atrás, eu falei assim, Senhor, o que é verdade? Eu, quando era mais adolescente, só tinha um versículo que eu ouvia falando que era verdade, que é Jesus falando, né? O seu caminho, a verdade e a vida. E ao estudar, ao ler, eu sempre gostei muito de ler a Bíblia. O Senhor foi me dando como se fosse colunas da verdade, ou gomos, que nem uma mexerica. É um só, mas existem várias partes deles. E hoje nós seremos libertos através da verdade, amém? E libertos de quê? Libertos do pecado, do medo. E, meus amados, para mim estar aqui, eu fui liberta do medo. Porque eu tinha muito medo, muita vergonha. Mas o Senhor, Ele quis me fazer ousada nele, amém? E eu declaro isso sobre a sua vida também, não seja tímido. Porque por muitas das vezes nós não somos tímidos lá no mundo para fazer muitas coisas. Mas às vezes na presença do Senhor a gente é tímido para dar um pulo, para fazer o que a gente fez, a gente marchou. E a gente tem que fazer com autoridade, meus amados. Porque não existe coisa melhor do que adorar a Deus, amém? Então o Senhor, Ele quer nos libertar de maldições, de doenças, da prostituição, de todo tipo de pecado. Ele quer nos libertar, amém? E a gente só é liberto se a gente conhece a palavra. E o que é conhecer? É você ter intimidade. É você poder falar assim, essa pessoa é desse jeito. Por exemplo, o Neto me conhece. Se você perguntar para mim como eu sou, ele vai saber descrever. Amém? E o Senhor, Ele quer que a gente conheça essa verdade. Então, nós vamos começar com o primeiro gominho. Nós vamos abrir em Salmos 31, 5. E nós vamos ler o que é essa primeira coluna. O que é esse primeiro gomo da verdade. E a palavra de Deus fala assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. O nosso Deus, Ele é a verdade. E sabe, meus amados, por muitas das vezes a gente quer ficar brigando com a verdade. A gente fala assim, mas essa é a minha verdade. E aí chega outro irmão e fala assim, mas essa é a minha, porque aconteceu desse jeito. Mas existe uma verdade só, amém? Que é o nosso Deus. E você conhece a Deus, meu amado? Você conhece quem é Deus? Vamos ler Deuteronômio 7:9. Ele fala um pouquinho quem é Deus.
Deuteronômio 7:9. Fala assim: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos amá-lo. Nós precisamos saber as suas características, o seu caráter. Amém? Agora vamos para o segundo. O segundo é muito famoso e era o que eu conhecia, que está em João 14:6. E esse é o nosso amado Jesus que diz, o Filho. Ele fala assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você conhece Jesus, meu amado? Esse Filho poderoso, que foi fiel até o fim, que amou ao Pai até o fim, mas Ele também amou a mim e a você. Comece a ler a Bíblia para saber quem que é Jesus. Comece a se inspirar nele para conhecer Jesus. E quem é Jesus? Vamos ler um pouquinho sobre ele em Apocalipse 19. Quero ser rápida nesse início, porque tem um pouquinho a mais do que eu quero falar. 19:11, né? Eu acho que eu falei. Deixa eu ver. 19:11, do 11 ao 16. Amém? Olha o que a palavra de Deus fala. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca como espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que você serve. Até as canções que nós cantamos hoje, eu fiquei pensando: Senhor, que canção vai cantar hoje depois da palavra? Eu não estava me encaixando. Mas quando a gente cantou que os demônios ouvirão, eles fogem. O pastor, né, Elídio, ele falou que ouvir é diferente de escutar. Quando a gente ouve é porque a gente sabe que é verdade. Eles sabem que eles têm que fugir somente ao ouvir que Jesus é o Rei dos Reis. Eles sabem, eles conhecem essa verdade. E você precisa reconhecer também que nenhuma luta na sua vida está acima do Rei dos Reis. Que essa luta tem que fugir, amém? Vamos conhecer o terceiro gomo? Terceira coluna? Está em 1 João 5:6. 1 João, capítulo 5, verso 6, diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito Santo que habita dentro de você. Aquele que te convence do pecado. Aquele que por muitas vezes você pode ler a Bíblia, ver quem Deus é, ver quem Jesus é, mas às vezes não se convence do pecado. É o Espírito Santo que convence. Que por muitas das vezes nós estamos aqui falando para você, tentando te direcionar, mas às vezes, mesmo assim, o seu coração está duro. Mas é o Espírito Santo que te convence. Você conhece o Espírito Santo, meu amado? Tem tido intimidade com Ele? É só esse Espírito que pode nos libertar de todos os nossos achismos,
de todo o nosso orgulho. Amém? Vamos para o quarto? João 17:17. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oh, meus amados, toda palavra que sai da boca de Deus é verdade. Toda essa palavra, toda essa Bíblia, tudo, desde Gênesis a Apocalipse é a verdade. E se existe algo ou alguém que está falando contra ela para você, é hora de você repreender, porque é mentira, e é mentira de Satanás. A palavra de Deus fala em Romanos 1 que ele quer deitar e colocar por terra a verdade. Ele não tem como fazer isso. Ele tem como colocar por terra Deus? Não tem. Ele tem como colocar por terra Jesus? Não tem. Ele tem como colocar por terra o Espírito Santo? Não tem. Mas ele tenta modificar a palavra. Porque hoje em dia é tudo, mas todo tipo de amor é válido. Modificam a palavra do Senhor, colocando a verdade e transformando em mentira. Pessoas às vezes acreditam em palavras, sendo que não têm conhecimento, não leem a Bíblia e acreditam em tudo que fala. Cuidado, meus amados. Existem falsos profetas aí fora. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. Nessa igreja tem palavra verdadeira, palavra viva. É tudo a palavra do Senhor. A palavra tem poder. Cuidado com a palavra que sai da sua boca. Ela tem sido verdadeira ou tem sido mentirosa? Ela tem glorificado o reino ou não tem? Tem feito pessoas se desviarem do reino. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor para ser libertos. Sabe por quê? Ela é o nosso manual de vida. Se um dia a gente estiver prestes a fazer algo errado, se a gente te conhecer e souber da palavra, a gente vai falar assim: Senhor, eu não posso fazer. Sabe por quê? O Espírito Santo vai te lembrar. Ele vai falar assim: você lembra daquele versículo? E você vai falar: é verdade. Eu não posso errar. Porque você vai saber que essa é a verdade do Senhor. Amém? E por último, o quinto gomo está em Salmo 119, verso 151. Graças a Deus não é ler todo o Salmo 119. É só um versículo. Amém? Está assim: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Toda a lei do Senhor é verdade. Sabe esse mandamento? Vem aqui, oferta. É verdade. Tudo que a pastora falou é verdade. E eu achei algo lindo, porque ela falou sobre essa palavra. Em algumas versões fala que a casa estava firmada na rocha. E eu quero usar essa palavra hoje, nessa noite. A palavra firmar. Amém? E eu quero perguntar para você, meu amado. Uma pessoa, alguém, na verdade, que conheceu toda essa verdade. Alguém que conhece a Deus, conhece Jesus, conhece o Espírito Santo, conhece a palavra melhor do que eu e você, porém não tem a revelação da palavra. Eu e você temos. Olha que privilégio. Conhece as leis do Senhor, mas não foi liberto. E a palavra de Deus diz, e ela não é mentirosa, que se você conhece, você é liberto. Mas ele conheceu e não foi liberto. E esse alguém é o inimigo das nossas almas, é Satanás. E eu perguntei: Senhor, por que ele não foi liberto? Se ele conhecia. E o Senhor me respondeu com João 8:44. Vamos ler juntos? Esse é Jesus, amém? Falando. E ele fala assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aí eu entendi e falei assim: Senhor, ele nunca firmou em ti. Ele nunca se firmou. E o Senhor, ele trouxe isso para o meu coração e falou assim: a minha igreja, nós precisamos nos firmar com o Senhor, fazer uma verdadeira aliança.
Sabe, porque por muitas das vezes nós estamos firmados, nós estamos aqui na igreja, não faltamos um culto. Mas acontece alguma luta, alguma provação, a gente começa a murmurar e esquece de toda a palavra. Sabe por quê, meus amados? Quanto mais a gente serve ao Senhor, mais provação nós vamos ter. E isso também é verdade, porque Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Ele não nos promete uma vida perfeita, mas Ele promete que haveriam aflições, mas que nós iríamos passar por elas vitoriosos. E o que Satanás quer colocar na minha e na sua mente é a mentira dele que nós não iremos conseguir, que nós somos fracassados, que nós não temos capacidade, que nós não somos merecedores. E realmente nós não somos. Mas a graça nos atingiu, amém? E essa verdade o Senhor quer nos trazer e nos libertar. Então, meus amados, quando um dia você estiver num lugar, numa roda de amigos, numa mesa, e começarem a falar algo que você sabe que não é verdade, porque você está firmado na rocha, você está firmado na verdade, você vai começar a repreender, amém? E mostrar o que é verdadeiramente a verdade de Deus, porque você foi liberto. Só que quando a gente é liberto, a gente é feito para libertar também, amém? Essa liberdade de Deus não é apenas para nós, mas Ele quer que nós sejamos seus discípulos, assim como nós lemos. Existiu alguém, e agora que eu quero falar sobre ele, que conheceu a Deus. Ele era cego, porque ele só via com os olhos humanos. Ele estava cheio de religiosidade. Ele estava cheio de si mesmo, de letra. Mas ele se converteu depois que Jesus morreu. E eu estou falando do apóstolo Paulo. Ele tinha visão, mas ele não tinha visão, ele só enxergava. Mas um dia, quando ele estava indo perseguir mais cristãos, foi quando ele teve um encontro com Jesus. Foi quando ele perdeu a visão, que ele teve visão. Ele conheceu verdadeiramente a Deus. E por muitas das vezes nós estamos assim, cheios de religiosidade, cheios de julgamento. Pode ser que a gente não mate alguém com uma espada, mas com palavras. Até que um dia Deus vem e se revela para nós. E fala: eu vou tirar você desse momento de ceguidão. Você não é mais cego, mas hoje você tem uma visão. E eu acho lindo porque Paulo se converteu de verdade. Ele se firmou na verdade. Ele se firmou em tudo isso que nós vimos na palavra, na lei do Senhor, em Jesus, no Espírito Santo. Foi muito usado pelo Espírito Santo. Mas Paulo, ele teve uma vida sofrida também. Se a gente for ler a história dele, não foi 1000 maravilhas. Era 1000 maravilhas antes dele se converter. Era um homem importante. E também é importante, amém? Só que ele sofreu. E eu me deparo com esse mês, trazendo palavras sobre apóstolos também. Eu me deparo conosco, que nós precisamos nos firmar nessa verdade, porque haverá provações. Mas se a gente esmorecer, se a gente não se firmar, nós iremos cair, meus amados, nas mentiras de Satanás, nas ciladas de Satanás. E a palavra do Senhor fala que nós somos filhos, amém? Nós somos filhos autênticos. Nós precisamos ser autênticos. Nós precisamos conhecer o nosso Pai. Assim como a pastora Sinara falou, eu me firmei nessa palavra, eu entreguei o meu coração nas promessas. E você tem que confiar, meus amados. Se Jesus colocou aqui e falou, Ele vai cumprir. Ele falou e Ele cumpre. A palavra dEle é perfeita. É no tempo dEle. E então Saulo, que se tornou Paulo, ele não tinha intimidade com Deus. E ele passou a ter. E ele começou a enxergar. E ele teve uma mente renovada. Uma mente transformada. Que ele mesmo escreve em Romanos 12:2. Vamos ler juntos? O que Paulo fala? Romanos 12:2. Aqui tem um pouquinho de espaço, por isso que eu não estou indo. A Bíblia.
Romanos 12, 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Qual foi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com seu filho? A palavra de Deus fala que foi de agrado para ele moí-lo. Agradou a Deus entregar o seu filho por mim e por você. Tudo isso por amor. E Paulo escreve isso. E se você for ver coisas que aconteceu com ele, a gente pensa assim, nossa, mas essa é a boa e a perfeita vontade de Deus sobre a vida dele? Era. Sabe por quê, meus amados? Nós passamos por lutas e tribulações para que a gente venha crescer. Não é para a gente perder, é para a gente vencer. Nós temos um Deus poderoso, um Deus grande, que com um sopro ele vai destruir os demônios, né, todos os seus exércitos, Satanás e seus exércitos, com um sopro. É um sopro. Então o meu problema, o seu problema, a nossa dificuldade é pequena perto do tamanho do nosso Deus. E hoje o que tem nos atrapalhado de nos firmar em Deus, de nos firmar nessa verdade, são as dores da nossa alma. Justamente porque a gente sabe, a gente conhece a verdade, mas a gente não consegue ser liberto de nós mesmos. Nós não conseguimos nos libertar dos nossos pensamentos, dos nossos achismos. Por muitas das vezes a gente quer colocar a nossa mentalidade na frente e não deixa realmente que essa mudança de mente, essa renovação venha a ser firmada em nós. Então, se a gente pegar e ver esse grande homem de Deus, o que ele passou, se ele tivesse se firmado na alma dele, nos sentimentos dele, nos pensamentos dele, pode ser que ele tivesse desistido. Sabe por quê, meus amados? Paulo, ele pregou, ele libertou. Terremoto aconteceu na prisão. Mas ele foi preso. E se você for ler em Atos 26, ele vai falar sobre isso. Quando ele já está preso. E ele fala que ele perseguiu os cristãos. Ele conta toda a história. Ele conta que ele conheceu a Jesus, como foi. Ele conta nos mínimos detalhes. E no 27, nós vemos que ele foi levado prisioneiro para Roma, né, para a Itália. E ele foi junto com outros prisioneiros num barco, num navio. E esse navio, ele naufraga. E eu me coloquei no lugar de Paulo e falei assim, nossa, eu sendo Paulo, conhecendo a história de Jesus, quando se trata de barco, uma vez ele estava dormindo, ele estava descansando, e a tempestade se acalmou. E na outra vez ele andou sobre as águas, e a tempestade se acalmou. Mas com Paulo, o Senhor permitiu que ele naufragasse. E por muitas vezes, meus amados, o Senhor ele vai estar na tempestade, mas vai permitir que a gente naufrague, que a gente sinta o frio, que a gente sinta as ondas do mar batendo em nós. Mas em nenhum momento ele deixou Paulo desamparado. Ele deu vida a Paulo. Ele permaneceu. E o que eu quero dizer com isso? O Senhor não vai às vezes te privar de uma luta, de uma provação, de uma doença, mas Ele vai estar contigo o tempo todo. Porque isso não é para a sua morte, mas é para que o nome de Jesus seja glorificado. E aí quando eles acham terra, e o Paulo quer ver um fogo, ele fala assim, eu não posso deixar o fogo apagar, vamos acender o fogo. Aparece uma serpente e pica ele. Aí ele faz assim, ó, com a serpente, balançando a mão. Ele lança a serpente no fogo. E as pessoas que estavam com ele falaram assim, nossa, esse homem deve ser mau, porque tentaram matar ele no naufrágio e não morreu. Agora a cobra quer picar ele, já ele vai morrer. Qualquer momento ele puft. Só que ele não morreu. Mas a serpente ficou ali no fogo. E o que o Senhor nos mostra nisso? Que por muitas das vezes a serpente, Satanás, vai tentar nos picar. A palavra de Deus não fala que Paulo não sentiu a dor do veneno. E pode ser que eu e você sinta as picadas de Satanás. Quando ele tenta nos afligir. Quando ele tenta nos contaminar com as mentiras dele. Nós estamos sujeitos a isso. Porém, Paulo não morreu. Porque havia um antídoto nele mesmo.
que é a palavra de Deus. Então, esse antídoto Jesus mesmo usou. Quando ele passou por lutas e provações, ele usou a palavra de Deus. Eu fico imaginando Jesus carregando aquela cruz e falando: Senhor, está doendo, Pai, mas vai valer a pena. Está doendo, Senhor, e Satanás e seus demônios tentando afligi-lo na mente, mas ele falando: eu tenho a mente transformada, porque eu sei em quem tenho crido. E todas as vezes, cada vez que Jesus caminhava por aquele caminho com aquela cruz, Satanás ainda não tinha percebido, mas sabe o que ele estava fazendo? Assim como Paulo jogou aquela serpente no fogo, Jesus estava pisando na cabeça da serpente, falando: eu venci. E é isso que eu e você nós temos que fazer, tomar esse antídoto e falar: Senhor, eu não aceito que essa serpente tome conta da minha vida, que me influencie, que me conte mentiras, que tente me envenenar a alma e o meu coração. Você precisa tomar desse antídoto, se firmar nessa verdade. A palavra firmar é tão poderosa. Quando o Neto ele quis firmar um compromisso comigo, foi todo bonitinho, né? Tudo não sei o que mais. Comprou uma aliança, ele firmou um compromisso. E quando a gente quis firmar um compromisso diante da lei, nós viemos aqui nessa igreja, o Bispo Ney fez o nosso casamento, há 5 anos já, casamento abençoado, mas nós firmamos ali pela lei. Eu firmei que eu sou a esposa dele e ele é meu marido. E assim nós temos que firmar um compromisso verdadeiro com Deus. De falar assim: Senhor, não importa a fofoca, não importa a mentira de Satanás, não importa o que eu estou passando, não importa a falta de dinheiro, não importa a falta do trabalho, não importa a falta de algo na sua vida, não importa. Porque Ele promete e Ele cumpre, a palavra de Deus é verdadeira. Hoje em tudo o Senhor falou comigo, em todas as canções. Até mesmo naquela que fala da estéril faz mãe de filhos. Porque por muito tempo eu tentava engravidar e não vinha. Não vinha o Mateus, né? Mas houve muitas palavras. E além de palavras sobre a minha vida, tinha a palavra de Deus falando que da estéril ele faz mãe de filhos. O que faltava em mim era realmente a fé e a esperança de esperar em Deus. Mas Deus já tinha a hora, já tinha horário para tudo. O dia que eu fui para São Luís conhecer a família do meu esposo, nós fomos numa igreja. E eu fui usar o banheiro, a pastora de lá veio atrás, nem conhecia ela. Ela colocou a mão no meu ventre e falou assim: nessa mesma época, no ano que vem, você vai voltar aqui com o seu presente de Deus. E eu falei: amém, não entendi nada, né? E para quem não sabe, Mateus significa presente de Deus. E aí, isso foi em outubro. Chegou maio do ano seguinte, a gente já comprou as passagens para outubro de novo, nem sem se ligar na palavra. E em maio eu já estava grávida. E em outubro eu voltei na mesma igreja com o meu ventre, com o presente de Deus. Não precisava nem ter feito a revelação. Era o presente de Deus. Então o Senhor, Ele não muda, Ele não falha. Ele é verdadeiro. Ele faz da estéril mãe de filhos. Pode ser que você tenha ouvido muito falar isso e ainda não veio. Mas creia, meus amados. Creia nas promessas do Senhor. Deus não irá nos privar de certas situações, mas é para o nosso amadurecimento. O Senhor não vai nos privar de passar por lutas, por provas. Ele não privou Sadraque, Mesaque e Abednego de entrar naquela fornalha, mas antes disso Ele passeou com eles. Ele não privou Daniel de entrar dentro daquela cova, mas Ele fez daquele leão como se fosse uma coberta. Imagina, gente, que fofinho. Imagina que gostoso. Eu acho que se fosse eu ia ficar pensando que era Deus mesmo, que eu ia ficar vendo aquele leão e ia cantando: Ele ruge, Ele ruge. Imagina que gostoso. O Senhor, Ele não nos priva de passar por certas situações, mas Ele quer moldar o nosso caráter. Ele quer nos firmar nessa verdade poderosa. Ele fez Jesus ir para o deserto. O Espírito Santo levou a própria verdade e o
Pensa aí, a própria verdade, que é o Espírito Santo levou a verdade, que é Jesus, para passar por um momento de tentação. E Jesus, ele venceu através da palavra, que é a verdade do Senhor também. É através disso, nós precisamos nos conscientizar que existem 2 pais na Bíblia, que é o nosso amado Senhor e que é o pai da mentira. Nós precisamos parar de ser enganados, parar de acreditar nas mentiras que Satanás conta para nós e que por muitas das vezes a gente acredita. Sabe, por muitas das vezes a gente insiste, a gente fala e repete, e prega e fala e repete, mas às vezes você não acredita. Mas quando vem alguém de fora e fala algo contra a sua vida, você acredita. Você acredita mais nos outros do que no seu pai, do que no seu Deus. E isso é muito sério. Isso é muito sério porque nós precisamos ter uma confiança, uma fé inabalável, assim como Paulo teve. Se ele fosse desistir no meio do caminho, eu mesmo, se fosse naufrágio, eu teria morrido, porque eu não sei nadar. Mas o Senhor, ele não coloca nenhuma provação que nós não possamos suportar, aguentar. Se você está passando por isso, é porque você consegue. Amém? Você pode passar por isso. Você vai passar por isso. Para o seu crescimento. Para você se parecer mais com Jesus. Sabe por quê? Quando Jesus fala, né? Quando fala no... Eu acho que é em João mesmo, não lembro. Quando o Senhor fala que nos finais dos tempos, no dia, muitos vão dizer, mas Senhor, em teu nome eu orei, preguei, demônios expulsei. E o Senhor Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a... Nós cantamos isso. O filho de Davi, temos que ter consciência do que nós cantamos. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma conexão, não é só você querer conhecer Jesus superficialmente, mas ele tem que ter intimidade com você. Ele tem que te conhecer. Ele tem que te aprovar. E quando nós lemos isso, nós sabemos que Jesus, ele não está falando isso para o mundo lá fora, mas ele está falando para o cristão. Porque é o cristão que prega, é o cristão que ora, é o cristão que expulsa o demônio. Mas por quê? Para que nós estamos fazendo isso? O Senhor, ele quer ver a intensidade do nosso coração. Ele quer ver verdade em nós. Então, quando nós nos firmamos nessa verdade, quando nós nos firmamos no Senhor, e realmente vencemos cada batalha através da palavra, o Senhor, ele vai nos conhecendo e se enxergando em nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E para aqueles que ele dirá isso, quer dizer que ele não conhece, ele não se vê. E nós precisamos todos os dias nos olhar e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu tire? Porque, meus amados, às vezes a gente mente por besteira. É no trabalho, para não desagradar alguém. Mas nós temos que ser verdadeiros. Né? Às vezes a gente fala assim, a gente é muito sincero, mas às vezes a sinceridade machuca. Cuidado com a sua sinceridade. É você ser verdadeiro em amor, em cuidado, em zelo pela vida do seu irmão. Amém? E o Senhor, ele quer trazer isso para esse tempo, para nós. Amém. Nossa, esse é mais pesado. O Senhor, ele quer que a gente se firme nele nessa noite. Houve tantas coisas poderosas. Hoje você já veio aqui na frente para receber algo poderoso, mais de Deus. Hoje você cantou que ele é o Rei dos Reis. Até o diabo conhece a verdade, só que ele não se firma, não adianta, ele é o Pai da verdade. E quando ele ouve essa verdade, que Jesus é o Rei dos Reis, ele foge.
Então comece a declarar isso. Quando vier uma luta, uma provação, quando você souber que é Satanás querendo te tirar do lugar, você vai falar assim: Satanás, fuja, porque Jesus é o Rei dos Reis. E é Ele que reina e governa na minha vida. Sabe por quê, meus amados? Não adianta só falar que Jesus é o Rei dos Reis, mas você precisa declarar e viver que Ele é o Rei da sua vida. É Ele que governa os teus passos, os teus caminhos. É o Senhor que governa. Ele precisa governar o teu coração. Ele precisa governar a sua boca, para você não falar coisas que não deveria falar, para você não profetizar coisas que você não deveria profetizar, para você não fazer e não agir de forma que Deus não se agradaria, para você começar a seguir a Deus de uma forma verdadeira. Ele fala: eu estou em procura e a hora já chegou, a hora em que eu estou procurando os verdadeiros adoradores. O que aconteceu nessa noite foi verdadeiro. O louvor tocou o céu. Parecia que eu via anjos andando no nosso meio, trazendo cura, restauração. Nós temos que ser verdadeiros na presença do Senhor. Esquecer quem está do lado. Adorar em espírito e em verdade. É falar assim: Senhor, eu adoro Deus. Eu adoro Jesus, eu adoro o Espírito Santo. Eu amo a sua palavra. Eu amo, Senhor, os teus mandamentos. Eu amo quem o Senhor é. E não é difícil seguir a palavra. Talvez seja difícil por conta da nossa carne, por conta da nossa alma. Mas não é difícil. Se a gente parar para ver, todas as leis do Senhor é boa. Todas são baseadas na Bíblia. Quem é que criou, que falou que é errado matar alguém e você vai para a cadeia? Foi a Bíblia. Quem é que falou que é errado você mentir? Não é ético? Foi a Bíblia. A palavra de Deus é poderosa. E nós estamos vivendo dias que nós precisamos nos firmar para que a gente não seja enganado. Para que a gente não seja enganado nas redes sociais, naquilo que nós estamos consumindo, naquilo que nós estamos enxergando sem ter visão verdadeira do que realmente é. Nós precisamos pedir muita sabedoria ao Senhor e discernimento, para que Ele venha nos firmar, para que Ele venha nos fundar nessa rocha, porque aí vai vir as lutas, as provações, mas a nossa casa não vai cair, não vai desabar. Amém? Eu quero finalizar com um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 4, 17 e 18. Pode se colocar de pé. Nós vamos ler juntos em uma só voz. Você vai ler isso aí para si mesmo, amém? Eu não sei qual que é a sua luta, qual que é a sua provação, o que você está passando, aquilo que tem te afastado da presença de Deus. Mas eu quero que você leia isso como algo verdadeiro dentro de você, amém? Fala assim, ó. No 3. 1, 2, 3. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Meus amados, não se compara com o peso da glória que vai vir. E é eterna. Essa luta que você está se passando não se compara com o tamanho do peso da glória que Deus tem para derramar. Não se compara com a glória do céu. Não se compara. Ela é momentânea. E se você está passando por essa luta há muito tempo, é hora de passar. É hora de você mudar as respostas na sua prova e seguir adiante para outra. Porque nós iremos passar por uma, vamos passar e vamos passar por outra, para que nós sejamos aprovados. Mas se você não passa numa prova, ela continua.
vai continuar, mas você precisa passar. Você precisa ter as armas certas. Você precisa ter a mentalidade certa. Você precisa estar firmado no lugar correto. E eu não sei se você está afastado do Senhor, se por algum motivo você duvidou ou se afastou dessa verdade. Mas nesse momento, ore ao Senhor. Fala: Jesus, hoje eu quero fazer uma aliança verdadeira contigo. Uma aliança que eu não quero quebrar mais. Hoje eu quero me firmar. Sabe, Senhor, assim quando a gente casar, assim como aquela canção às vezes a gente canta, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, Senhor, em todos os momentos, nos bons e ruins, eu não te deixarei, porque no meu pior momento o Senhor não me deixou. Na minha fraqueza o Senhor não me deixou. Quando eu era, Senhor, menino ou menina, o Senhor não me deixou. Firma esse compromisso com Ele. Fala: Senhor, eu quero tirar as roupas manchadas de noiva que eu tô. Eu quero colocar vestes de santidade. Eu quero estar com um puro linho finíssimo. Ah, Jesus, eu quero ser conhecida sua. Eu quero chegar na sua presença e o Senhor me conhecer. Eu quero chegar na sua presença e o Senhor saber que eu sou tua. Eu quero chegar na sua presença e o Senhor ver que existe algo em mim de você. Ah, Pai, nos entrega fé para viver esses momentos de luta e de tribulação. Não nos deixe desanimar. Nos ajude, Senhor, a pisar na cabeça da serpente. Nos ajude, Senhor. Em espírito, em verdade, Jesus, nós te amamos de verdade. te adoramos, te adoramos. Nós queremos mais de ti. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Essa grande verdade sobre as nossas vidas. Pra te adorar, Rei dos reis. Senhor, que nós descemos, esse é o nosso propósito. Porque eu nasci, Essa é a nossa missão. Jesus. Esse é o nosso Meu prazer. prazer é te louvar. Meu prazer é estar Nós queremos estar nos teus atos. nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. É neste lugar que flui o amor, Jesus. Como tu és santo. Isso também é verdade. Comece a declarar a verdade sobre Jesus agora. No seu lugar, fala: Senhor, tu és santo, tu és poderoso, tu és digno, o único digno do livro abrir. Tu és juiz justo, tu és poderoso, tu és magnífico, Senhor. Tu és lindo, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, e dizemos: tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Nós te amamos, Senhor. Nós nos firmamos em ti, Jesus. Ah, tu és poderoso, tu és Pai, tu és Pai, Jesus. Em verdade, te adoramos.